Olá, torcida pernambucana que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Estreia com pé direito e com garbo e elegância da equipe do Retrô no Campeonato Pernambucano. O Retrô venceu o Porto pelo placar de 4-0. A gente vai destrinchar o que foi essa partida, dessa estreia da Fênix com goleada e conseguindo seus 3 primeiros pontos na competição. Um belo cartão de visitas do Retrô, atual vice-campeão pernambucano, que mais uma vez vem na busca por competições a nível regional e nacional, e não à toa, pelo investimento, também pensando no título do pernambucano. A partir de agora a gente analisa essa partida, também traz alguns pontos a respeito do Clube Atlético do Porto. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se, deixe o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Pois bem, pessoal, de um Retrô que já se esperava que pudesse ter esse tipo de postura ao longo do jogo, mas o começo da partida, pelo menos deu a impressão ao torcedor de fora que estava acompanhando o duelo, que teríamos uma partida equilibrada, a equipe do Porto imprimindo um forte ritmo de marcação, e foi a equipe caruaruense que teve as 2 primeiras oportunidades. Uma bela bola do René tentando tirar do goleiro Paulo Ricardo, tirou tanto que a bola se perdeu pela linha de fundo, mas passou com perigo. E depois, uma chance que também o Paulo Ricardo acabou fazendo uma bela defesa, o atacante do Porto acabou finalizando. O goleiro do Retrô teve que se esticar todo porque estava um pouquinho adiantado no lance e por pouco o Gavião do Agreste não abriu o marcador. Mas depois disso a equipe do Retrô imprimiu seu ritmo como já era esperado, com muita posse de bola, tendo mais uma vez o Luizinho caindo pelo lado direito praticamente como um ponta, tendo a liberdade do Edson Lucas pelo lado esquerdo, Giva um pouco mais avançado, Hadsley se dialogando com o Fernandinho, se comunicando bem no meio. A marcação do Richard Franco na recuperação de bola no meio de campo, junto com o Alencar, que para mim também fez um grande jogo. E a primeira linha de marcação muito bem postada com Guilherme Paraíba. E hoje a entrada de Dankler, já que Michel Benek na partida contra o Confiança acabou deixando o campo lesionado. Então seria difícil para um Porto que apostou nessa temporada 24 numa equipe muito jovem. Se o Porto na temporada 2023 teve uma equipe que foi a base do Oscar de Souza, que colocou ali garotos vindos do futebol do interior paulista, desta vez foi um Porto que apostou no seu sub-17, em garotos também da equipe sub-20, e que não fez tantas contratações pertinentes ao ponto de dar um pouquinho mais de robustez a essa equipe dentro da competição. A gente pode até, com esse exemplo dado pelo Porto na estreia do campeonato, que se o Porto não fizer 4, 5, 6 contratações de jogadores mais experientes, jogadores mais acostumados com o estadual, o Porto vai ter dificuldades porque essa equipe ela não consegue ser coesa defensivamente contra adversários mais complicados. A gente não sabe ainda como esse Porto vai se comportar diante de adversários intermediários, mas contra equipes que brigam pelo título, brigam pela parte de cima da classificação, nitidamente esse Porto vai ter problemas porque são jogadores em transição. Atletas que ainda têm idade de base e que se o Porto hoje estivesse disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maioria, 90% dos atletas que estavam em campo, eles poderiam naturalmente disputarem a Copinha. Então, cabe à diretoria do Porto, mesmo com esse baixo investimento na equipe para o estadual, é pensar em peças mais cascudas, até mesmo para não, logo de cara, brigar pela parte de baixo da tabela. E o que o Retrô fez foi aquilo que a gente esperava dele. Mais uma grande atuação de Fernandinho, atacante aparecendo muito bem. Foi assim no jogo contra o Confiança pelo pré-nordestão e hoje, até mesmo pela vulnerabilidade do adversário, ele foi o dono da partida. Foi ele que deu o primeiro passo para o gol marcado por Giva, numa insistência de jogada pelo lado esquerdo, onde ele se criou muito bem, acabou insistindo no lance, foi até o fim, cruzou, e o Giva tinha apenas aquele espaço para tentar o gol em cima do João Siriaco.
e não deu outra. Camisa 9 da equipe do Retrô acabou anotando o primeiro tempo. O segundo gol já saiu, né, numa jogada individual do Fernandinho, onde ele arrisca de fora no comecinho da segunda etapa, conta com a falha do goleiro da equipe do Porto e marca os 2-0. O terceiro gol foi lindo demais, né, quando ele sai em velocidade ali, meio que cercando a grande área e chuta em diagonal, sem chances para o goleiro do Porto, marcando o terceiro gol. Depois o técnico da equipe da Fênix, o Vinícius Bergantin, ainda teve, né, o luxo, né, de trocar as suas principais peças. Tirou o Fernandinho, tirou alguns atletas que estavam amarelados, como o Luizinho, né, que acabou deixando a partida. O próprio Richard Franco, né, deixou o campo para a entrada do Rômulo. Houve troca no lado direito com a entrada de Israel na vaga do Jean Rafael, poupando peças que podem estar, quem sabe, um pouco mais desgastadas, levando o jogo em conta do sábado passado e já projetando a partida do Retrô pela Copa do Nordeste neste final de semana. O Retrô vai ter a Juazeirense lá no Adalto Moraes, um jogo complicado, mas que vale muito financeira e esportivamente para a equipe lá de Camaragibe. E ainda deu tempo para o Guilherme Paraíba marcar o quarto gol, depois de uma bela cobrança de falta do Renato Henrique. Algumas situações também precisam ser detalhadas, como por exemplo o excesso de cartões da equipe do Retrô em jogadas de velocidade da equipe do Porto. Talvez no jogo de hoje isso tenha passado despercebido por muita gente que acompanhou a partida, mas em jogos mais complicados o Retrô precisa, né, de um pouquinho mais de consistência defensiva em jogadas de aceleração do adversário. Hoje Dankler tomou amarelo, Luizinho tomou amarelo, muita gente que estava ali, o próprio Israel que entrou no segundo tempo também toma cartão amarelo. Então assim, foram pelo menos 4 ou 5 cartões amarelos para a equipe do Retrô num jogo onde a equipe goleou. Na maioria das vezes, comumente a gente acompanha equipes que conseguem vencer os seus jogos sem sofrer tanto perigo. E no caso da equipe do Retrô, abusou em alguns momentos de algumas faltas que poderiam ter sido evitadas, mas que em jogadas de velocidade, de aceleração da equipe caruaruense, o Retrô teve dificuldades na marcação. Logicamente que foi uma primeira impressão desse Porto, que tem um material humano de qualidade, porém jovem. Jovens que não vão conseguir dar sustentabilidade a esse Porto ao longo do campeonato, né? São jogos difíceis, duros. Por exemplo, o Porto já na próxima rodada tem um clássico contra o Central. Se a gente colocar no papel hoje o elenco do Central, o elenco do Porto, o Central ele larga muito bem na frente do seu rival de cidade. Enquanto o Retrô vai ter o Sport na próxima rodada do Campeonato Pernambucano, só que ainda pensando na pré-copa do Nordeste, porque é o grande objetivo, né? Quem sabe entrar na fase de grupos da competição regional, e o Retrô ele pode, quem sabe sim, ter esse caminho interessante, né, para trilhar algo que aí não aconteceu em sua história no futebol. O Retrô disputar aí a fase de grupos do Nordestão seria algo que valorizaria a marca, né, e sem dúvida alguma é o anseio da equipe lá de Camaragibe para esse começo de temporada. Mas deu a lógica, deu os 4-0 e poderia ter sido mais. Ainda teve uma bola no travessão do Luiz Fernando, que entrou bem, até o próprio filho do Laércio Guerra, né, o Diego Guerra, meia atacante, né, de apenas 17 anos, fez partidas na temporada passada, nesta temporada também vem ganhando oportunidades no profissional, entrou no jogo, média de idade até igual ou parecida com os atletas que estavam no outro time, no outro lado, e no mais, uma vitória para mostrar firmeza, para mostrar que a equipe do Retrô vai brigar mais uma vez pelo título da competição, né? Pode estar inclusive à frente de algumas outras equipes, né, que estão aí em período de pré-temporada, algumas equipes intermediárias do campeonato, ou até mesmo os chamados grandes, Náutico, Sport, Santa Cruz, né? É bom salientar que esse mesmo Porto que enfrentou o Sport no CT e que o Sport ficou num 0-0 no jogo treino, foi o mesmo Porto que enfrentou o Retrô hoje e tomou de 4-0. Então assim, é algo que a gente precisa levar em consideração dessa partida, né, eficaz que o Retrô fez diante dos 1.545 torcedores que estiveram presentes na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Como dito, próximo sábado, jogo do Retrô contra a Juazeirense pela pré-copa do Nordeste, fora de casa, pelo Campeonato Pernambucano.
jogo só no meio de semana contra a equipe do Sport. E o Porto, por sua vez, terá a segunda rodada, o clássico caruaruense contra a equipe do Central. Essa foi a estreia do Campeonato Pernambucano. Se você gostou desse conteúdo, não perca tempo. Inscreva-se no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações. Este é o canal do futebol pernambucano, trazendo as principais informações, a opinião e, claro, destacando o seu comentário aqui na nossa plataforma. Se inscreva, vem com a gente, deixa o like e, claro, a qualquer momento a gente pode voltar aqui com mais novidades dentro do nosso canal. Até mais!